Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a desvendar o mistério do livro O Escaravelho do Diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os capítulos 4 e 5. Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e com você? Tudo bem por aqui também. Ai, amiga, olha, vamos lá, gente. No capítulo anterior, a gente terminou o capítulo com o Alberto, né? E o inspetor Pimentel indo ao antiquário do Jairo Saturnino. Eles conheceram a filha dele, a Raquel, que deu bem em cima do Alberto, como notou o inspetor. E aí o Alberto já deixou claro que daquele mato, não ia sair cachorro, né? E porque ele achou que ela tinha um quê de arrogante. Foi assim que terminamos ali o capítulo. Eles acabaram indo na casa do ex-sócio do Jairo, não tiveram sucesso. E aí, nesse capítulo, a gente aprende que o Alberto ele teve uma quase noiva, a Palmira. E ela era bem vulgarzinha, então ele desistiu da ideia, né? Eles namoraram por um tempo, ele até considerou... peço ela em casamento, não peça, aí não achou que ia ser um bom match, então ele decidiu que não ia mais, né, não ia pedir, desfez o namoro, o relacionamento, e depois disso ele decidiu que ele também não queria mais nada sério, então ele ficava só nos flertes, na curtição, e isso ele fazia de monte, porque ele era bem bonito, bem apessoado, né, cabelos escuros, olhos claríssimos, então as menininhas, elas eram loucas por ele, né? Então, desde que ele conheceu a Raquel naquele dia do antiquário, ele vinha se encontrando com ela todas as tardes, tá, gente? Isso porque ele falou que não ia sair mato do cachorro. Mas eu acho que ele... Não, cachorro do mato. Não ia sair cachorro do mato, mas ele quis dizer do tipo, não, ela não é pra casar, mas é pra curtir, né? Ela é linda, entendi. Ela realmente era bonita, por que não, né? Só que aí eu ia fazer justamente este comentário, né, gente? Desde sempre a gente vê os homens aí que já viram, né? Ah, não, deste mato não vai sair cachorro, ela não é para casar, mas vou curtir com elas, né? Saem, curtem e até a hora que eles encontram alguém que eles falam, não, beleza, essa daí é para casar, então eu já não quero mais as outras que eu curtia, né? O que tá tudo bem, mas você tem que ter um pouquinho de consciência emocional, né? Então alinha com a coleguinha, com o coleguinha, não estou falando que só são homens, existem também mulheres players, né? Mas vamos lá, alinha, Ana, não quero nada sério, vamos só curtir, você quer isso? E aí a Ana fala, beleza, quero curtir, curtimos juntos ou não, olha, desculpa, eu tô interessada num relacionamento sério, então melhor a gente parar por aqui, né? E aí, se a pessoa se envolve demais emocionalmente, pelo menos no final, você consegue puxar o contrato e dizer, olha, a gente já tinha conversado e que não era para ser nada sério. Então, já que você tá criando essas expectativas, acho melhor a gente deixar de se encontrar, né? E as expectativas são suas, quem criou elas foi você. Eu, desde o começo, falei que não queria, mas conhecendo o mundo do jeito que é, imagino que o Alberto não dividiu essa informação com Raquel, tá? Então, vamos lá, gente, consciência emocional, tá? O Alberto achava ela muito fútil. Ela detestava medicina, então sempre que eles se encontravam, lá tava ela, ai, Alberto, por que você não escolheu entrar na marinha, né? Adoro um homem de farda, também quem nunca, né? Quem não ama um homem de farda. E essa história toda aí de ela não curtia que ele estava metido com os pobres, os doentes, isso não era da praia dela. Aí o Alberto então tava ali pensando, né? Ai, não sei o que me atrai na moça, ela é linda, ela tem olhos felinos, cabelo vermelho fogo, me lembra tanto do meu irmão. Mas, apesar dela ser maravilhosa, né, uma princesinha, ele tava começou a ficar um pouco cansado dessa superficialidade, né? Ele tava realmente com ela só para passar o tempo, o que me dá um pouco de raiva. Mas, ok. Mas também desculpa, amiga, a narradora faz de tudo pra gente nem gostar dela ou ter empatia pela moça também, porque todo o diálogo dela, ela criticando o que o Alberto escolheu como profissão, né? Isso. Ele perdeu uns pontos comigo porque justamente é o que eu falei. Deixa claro as suas intenções, né? Se você só quer curtir, deixa a pessoa estar ciente, né? Que você só está curtindo, na curtição. Mas concordo com você, né? Ela definitivamente, todas as vezes que ela vai falar alguma coisa, não é agradável. É do tipo, muito dinheiro, quer...
E eu acho que, também não sei, ela deve saber que ele é rico, né? A família dele tem um bom dinheiro, né? Então, é esquisito você falar sempre de dinheiro, deixa bem claro também que você tem ali segundas intenções, né? Uhum. Bom, ele não foi muito complacente com os sentimentos dela, mas até aí ela também não era a pessoa mais agradável da face da Terra. Tudo isso daí, essa análise toda, tá passando aí na cabeça do rapaz, né? Enquanto ele estava indo ao cinema, que não ficou claro se ele estava indo ao cinema com ela ou se ele estava indo ao cinema sozinho. Mas ele estava pensando em tudo isso. Ela é tão bonita, por que tão bela se fútil, por que fútil se bela, né? Aquela coisa toda. Mas ele estava indo assistir uma reprise do filme da Greta Garbo. E para o Alberto, essa atriz, a atriz sueca, ela era a melhor atriz de todos os tempos, tá? Se você não conhece a Greta Garbo, como eu não conhecia, eu dei uma pesquisadinha, então vou fazer uma mini biografia dela, tá bom, gente? Ela começou a carreira dela no cinema mudo, lá na Suécia, e depois ela transicionou para o cinema em Hollywood, primeiramente mudo e depois falado. E em Hollywood ela se tornou uma queridinha dos filmes românticos. Ela foi nomeada ao Oscar 3 vezes e ela recebeu um Oscar honorário em 1954 por sua contribuição para o cinema e suas atuações. O filme mudo que colocou ela no mapa internacional se chama Flesh and the Devil, que é tipo A Carne e o Diabo. Ali a história é uma história bem intensa também, de amantes e morte, em 1926. E a sua melhor atuação, segundo os críticos e especialistas da época, foi Camille, em 1936, que é uma adaptação do livro de Alexandre Dumas Filho. Não o pai dos Três Mosqueteiros, mas o filho. A Dama das Camélias é o nome do livro. Ela era muito discreta, não dava entrevista, não respondia cartas de fã, e ela preferia passar o seu tempo livre com amigos ou sozinha. E por conta dessa postura toda, dessa descrição toda, ela era conhecida como a esfinge sueca. Ela nunca se casou, mas ela teve alguns relacionamentos, tanto com homens como mulheres. Ela faleceu em 1900. Na verdade, ela era mais lésbica, né, da bissexualidade dela, ela tinha mais inclinação a mulheres, que contou, assim, acho que de uns 2 homens e umas 4 mulheres com quem ela se relacionou. E ela faleceu em 1990, aos 84 anos, em Nova York, de pneumonia e falência renal. Achei interessante a vida dela, achei interessante os filmes, vou tentar ver aí um mais pra frente. Fica a dica, ela pareceu ser realmente uma mulher extraordinária. Bom, depois dessa biografia toda aí, vamos voltar pro nosso livro. Então, o Alberto ficou lá com a Greta Garbo no cinema, não deixou claro que filme que ele estava vendo, mas era uma reprise, ó, evidente, né? Ela se aposentou aos 35 anos, então ela não... Depois dos ápices dela, ela fez 28 filmes, mas ela desencanou. Então, muito provavelmente, era realmente uma reprise, porque ela não tinha mais filme novo para fazer. Voltando, então, deixa lá o Alberto com a Greta no cinema, e aí a gente vai para casa de Cora, a irlandesa, Cora O'Shea. Tava rolando uma festinha lá na casa dela, era o aniversário dela, né, e ela adorava comemorar. Era uma diva, né? Então ela convidou uns amigos, tal, isso pré-Covid, claro. Bem pré-Covid, né? Bem pré-Covid, talvez bem próximo ali da gripe espanhola, não, mentira, mas não. Bem pré-Covid. Bem pré-Covid, mas eu também não era muita gente, tinha o pessoal da casa dela e mais uns 6, 7 amigos, né? E ela também convidou uma pianista norueguesa, a senhora Joel, que ela tinha vindo se apresentar na cidade, e então ela acabou convidando também a norueguesa. Eu ia falar, a norueguesa. Eu ia falar que essa cidade ela tem bastante presença internacional, né, minha gente? Então, a senhora Joel foi se apresentar e ela acabou trazendo também uma declaradora brasileira. Então, aquela pessoa que lê, né, poesia, era bem comum na época você ter aquelas leituras de livro, né, poesia, enfim, trouxe também essa declaradora brasileira. Então, enquanto a pianista estava tocando, a Cora ela estava observando satisfeita as banhas da pianista e ela constatava que elas eram maiores do que a sua. Então, tô gordinha anônima, mas tem uma aí mais gordinha anônima do que eu, né? Ela tem um complexo, né, com a barriga dela acentuadíssimo.
Então ela tava lá tocando, tal. O pessoal tava escutando, até aproveitando. O Clarence, que é o filho da Cora, né? Ele tava sentado numa poltrona no canto e tava bocejando, como se ele tivesse vivendo a vida mais entediante da face da Terra, né? Uhum. Nisso, a Verônica comentou com o senhor Gratz que o rapaz era muito antipático, né? Nossa, ele é tão antipático. E o Gratz concordou enquanto ele estava bebendo um refresco atrás do outro, né? Uma sede, assim, de leão. O senhor Gideon, que é o americano, ele estava, como sempre, em silêncio. Era um vaso ali, né? Tipo, decorativo da festa, né? E aí, gente, enquanto tá rolando tudo isso, depois veio a declamadora, né? A brasileira começou a fazer só a sua cena e ela parecia possuída, gente. Ela gemeu, ela gritou, ela gargalhou, chorou, riu. E a galera não tava curtindo muito aquela apresentação, não, sabe? Tava meio estranho, sabe? Festa estranha com gente esquisita. Tava bem nesse esquema. A Verônica tava com vontade de rir, mas ela se conteve, né? Também vamos ter respeito, afinal de tudo, não significa que você vai curtir toda a santa obra que você vê, né? Toda a arte que você vê. Então, aí terminou esse poltergeist, aí ela começou a declarar uma coisa mais bonita. A Verônica, enquanto, né, ela constatou que declamar era uma coisa muito bonita, mas muito perigosa. Porque você podia ir do sublime ao ridículo em 2 segundos. E é verdade, né, gente? Uhum. Aí ela começou, a declamadora, ela começou um segundo poema que já estava mais agradável. Mas aí o Clarence soltou um espirro palhafatoso. E aí meio que cortou ali o clima, né? Não deu mais, né? Então aí, já que a mulher parou, a pianista falou, gente, eu vou tocar então a minha mais recente composição para vocês. De primeira mão vocês vão escutar. E se chama A Grande Sonata em Fá Sustenido. Pessoal, era terrível. Parecia que ela estava surrando o piano. A galera estava assim, quase os tímpanos explodindo. Passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos. O barulho não terminava. Quando achavam que ia terminar, emendava de novo. Tava tão pesado o negócio que a pianista estourou a corda do piano. O piano estourou, gente. Aí ela levantou suando, ela tava suando assim por todos os poros possíveis e imagináveis do corpo. Tava perturbada. Aí ela pediu um leque, suando, muito pesado, muito complicado. E ela falou, gente, alguém me ajuda, eu preciso tirar a cinta modeladora. Ela estava de cinta. Então, beleza, tiraram ela do recinto, arrancaram a cinta dela. A Verônica serviu lá uma aguinha com açúcar para ela. Depois de um tempinho, a pianista voltou para a sala, bem mais serena. E aí, como disse Cora, mais gorda do que nunca, tá? Então, terminou aí a parte artística da festa. Aí eles falaram, pessoal, vamos então comer, né? Então, o pessoal foi pro buffet, todos foram chamados para jantar. Claramente, a Cora e a Joel não comeram muito, né? E aí eu ia falar, gente, para que a mulher botou uma cinta, né? Você vai tocar, vai fazer esforço, só para você se enquadrar no padrão da sociedade. Coitada, e não comeu, né? Tipo, aparentemente tinham coisas muito gostosas lá, mas elas se conteram, sei lá, dar uma cheiradinha numa azeitona. O Gratz era esfomeado, então ele estava experimentando de tudo, imaginando os ingredientes, né? O cara era magro de ruindade, mas ele estava experimentando tudo. O Gideon Vaso saiu como vaso da sala e foi virar vaso da sala de jantar, então só pegou lá as coisinhas dele, ficou lá silencioso no seu normal. Enquanto ele estava lá na outra sala de vaso, ele estava bebericando um uísque e ficava olhando fixamente para Verônica, mandando quase que uma mensagem indescritível, né? Sim, ele fala olhares fixos cheios de mensagens. Eu não peguei nenhuma. O que será que é? Qual é a comunicação, você sabe? Não, e que tipo de mensagem é essa? É tipo, estou apaixonado por você, ou essa festa tá terrível, ou, né? Não ficou claro o que estava acontecendo ali, que tipo de mensagem era, mas ele ficava mandando uma mensagem visual para a Verônica, e também nem sei se ela pegou, gente. Aí a Cora perguntou pro filho se ele estava melhor da gripe. Gente, ele acabou de espirrar que acabou a festa. Claramente ele não estava melhor, mas tudo bem. Pergunta meio retórica, o filho decidiu que ignorar ela, nem respondeu. Aí ela falou, filho, você tomou o seu remédio? Ele também não respondeu, mas ele foi até o quarto, ele pegou uma caixinha de remédios e ele voltou para pegar água do filtro. Pegou a água, tomou o remédio com a água, depois de uns 5 segundos ele soltou um grito e caiu duro no chão, gente.
Aí um dos convidados que estava lá, ele era médico, então ele foi tentar socorrer o rapaz, mas já não tinha quase batimento cardíaco. Chamaram a ambulância, tentaram de tudo para reanimar, até umas coisas esquisitas, mas tudo em vão, gente. O Clarence teve um colapso cardíaco e já não vivia mais. Então, assim, pá, caiu duro no chão. No episódio passado, a Bárbara, nossa convidada especial, ela achou que o Clarence tinha alguma rixa com o Hugo, que alguma coisa ia ser desdobrada ali, alguma coisa ia ser tratada entre os dois, né? E não foi o caso. Não deu nem tempo da gente desenvolver nada com o Clarence, porque ele já caiu morto, morreu de morte morrida. No capítulo seguinte. E aí que é a parte legal da gente também trazer livros que a gente não leu, porque a gente tá vivendo aquele momento na hora, criando nossas teorias na hora. Exatamente, né? Então não foi o caso. Clarence não tinha nada, não teve nada que ver com a morte de Hugo. Eles estão realmente conectados pela morte aí, né? Tem uma pergunta, amiga. Claro. Será que um dos convidados da Cora é o motorista de ônibus do primeiro capítulo? Gente, não sei. Não sabemos, hein? Bom ponto. A gente não sabe o que aconteceu com o motorista. Ainda tá esse mistério segue pendente. Ele pode ser o meu assassino. Ele pode ser. Agora eu vou falar um negócio, gente. Esse Gideon tá bem suspeito também, né? Ele toda hora tá ali muito silencioso, muito quieto, agora mandando mensagens visuais pra Verônica. Tá esquisito ele, admito. Não tão esquisito quanto o motorista de ônibus, mas definitivamente um cara um pouco esquisito, né? Mas, Bá, você que está nos escutando, infelizmente as suas suspeitas acabam aqui. Então, manda pra gente um e-mail. Caiu por terra. Manda um e-mail pra gente com a sua próxima sugestão, mas não foi o Clarence, gente. Acabou pra ele. Esse é o fim do capítulo 4, né? O capítulo acaba. Clarence já não vivia mais. Então, mais uma morte aí no nosso livro. Aí o capítulo 5, ele tem um nome interessantíssimo. Hipophenemos toxicodendri. Então, no dia seguinte, a festinha, a Greta Garbo, o Alberto, ele estava de jaleco, sendo ajudado por um colega de óculos de aro de tartaruga a tirar sangue de um indigente, que visivelmente sofria de anemia, pois o sangue estava bem ralo e rosado, ou seja, eles estavam no hospital, né? Lembrem-se, ele estuda medicina. E o Alberto, ele não só estudava, como ele adorava a profissão, né? Ele sempre achou que traçava um paralelo com o mistério e frequentemente lembrava ele de romances policiais. O Alberto é um cara engraçado, né? Ele é bem no mundo da lua, tipo Lucas Silva e Silva, sabe? Bem legal. Que ele sempre tá vivendo um romance policial. Um mundo paralelo. E assim, eu tenho certeza que o Alberto fala sozinho também, gente. Não julgo, adoro falar sozinho. Eu também, amiga. Quem não, né? Adoro. E certeza que ele vai, tipo, fazendo os devaneios e falando alto. A galera até acha que ele tem um amigo imaginário, deve ser, né? E ele gostava porque ele se sentia que ele tinha que auxiliar os órgãos que estavam sendo atacados, eles tinham que descobrir o culpado através dos vestígios das evidências, né, deixados pelo culpado, tinha que guerrear esse cara mal, aí, o bad guy, e vencer. E era preciso combater a grande inimiga, a morte. E aí tinha que ser destruindo os cúmplices delas, qualquer vírus, micro-organismo ou bactéria. Então tem toda uma romantização, né, da medicina. E eu achei bem legal, até interessante, né, ver uma ciência tão biológica dessa forma tão literal, né? Então achei bem tão humana. E além dessa romantização toda, o Alberto gostava do contato humano que ele tinha, né, como médico, que ele podia trazer e ajudar pessoas que realmente precisavam, né? E aí ele falou uma frase muito bonita, que a dor deixa de ser triste quando nos aproximamos dela para suavizar. Então, achei bem legal isso, né? É importante você tratar a dor e suavizá-la, senão fica só um peso pesado ali, né? Nas suas costas. Peso morto. E isso ele vivia tentando explicar justamente isso para Raquel, voltando a Raquel superficial
E a moça não queria saber, falou que para ela a vida é muito curta e a vida precisava ser aproveitada e não ficar aí perdendo tempo com gente doente e moribunda, né? Ela vai falar isso até o pai dela ficar doente, ou até alguém que da família dela que ela se importe fique doente, né? Egoístinha. Exatamente. Quando você vir, certamente ela não estava usando máscaras em tempo de Covid. Não. E então ela retrucava isso, né? E aí o Alberto sempre retrucava de volta, que o aproveitar a vida ele era diferente para cada um, né? Então, o que podia ser divertido para você podia ser fútil para o outro, uma super alfinetada. Ele tá trazendo aí a empatia, né? Você não precisa gostar ou achar ou concordar com outra pessoa, mas se ponha no lugar dela, tente entender o ponto de vista e, mais importante, respeite, né? Exatamente. Se você não respeita, ou se você não entende, respeite, né? Então, bem interessante, né? Isso tudo, gente, são devaneios na cabeça do Alberto. Isso, e a gente tá aqui complementando eles, né? O Alberto devia estar falando sozinho, a gente tá falando aqui com o Alberto, concordo plenamente. Indo de encontro com o que a gente também deve falar sozinha também, né, amiga? A gente é tipo o Alberto, a gente entende ele. Exatamente. Eu, particularmente, acho muita coragem, muito bonito mesmo alguém ser médico. Eu não tenho estômago, gente. Eu não consigo, não conseguiria, mas eu acho que é uma carreira importantíssima. Assim como várias outras, todas as outras carreiras, né? Bombeiros, enfermeiros, professores. Então... Profissionais de TI. TI, exato. Não entende? Respeita, pelo menos isso, pessoal. Então fica aí uma boa e muito boa mensagem, bem legal, que veio num livro infanto-juvenil, para já começar realmente as pessoas entenderem que todos somos diferentes, mas somos todos juntos e iguais no final, né? Então, e que bom somos que todos um. somos diferentes, porque vai ter aquela pessoa que tem a capacidade de ser médico, vai ter aquele outro cara que vai ter capacidade de consertar o seu computador. E assim a gente se ajuda, né? Imagina se todo mundo quisesse ser médico. Quem ia fazer Não ia ter ninguém para dar aula, né? Quem ia pegar o seu lixo? Né? Que a gente acha que existem profissões menos importantes. Quem ia pegar o lixo? Né? Exato. Quem ia cuidar da segurança do seu prédio, por exemplo, né? Então temos que respeitar as pessoas independente do que elas fazem, né? Escolheram ou fazem. Exatamente. Então, muito legal, boa mensagem aí. Então, voltando, Alberto estava totalmente perdido nesses devaneios, né? Tentando explicar lá novamente, mentalmente, para Raquel, né? Pôr um pouco de senso na cabeça dela. Enquanto ele estava estudando a lâmina de sangue do indigente. Estava lá olhando no microscópio. E aí entrou um médico do hospital no laboratório e perguntou se o Alberto poderia ajudá-lo com uma autópsia, pois o assistente daquele médico tinha faltado no dia. Aí o Alberto falou, não, claro, com certeza. Seguiu o médico. Quando chegaram lá, né, na sala, eles removeram um lençol que cobriu o cadáver e ele ficou um pouco trêmulo, né? Ele estremeceu todo, porque a vítima tinha uma cabeleira vermelha, fogo, igualzinha ao Hugo, seu irmão, falecido. Aí o médico disse que o rapaz tinha falecido repentinamente na noite passada, mas a família queria investigar um pouquinho mais a fundo. E aí eu não sei te dizer, gente, se naquela época autópsias elas não eram obrigatórias em todas as mortes, né? Porque ficou meio assim, a família pediu, né, por favor, faça essa autópsia, né? Então não ficou muito claro para mim essa parte. Quando eles iniciaram a autópsia, eles sentiram um cheiro muito forte de amêndoas. E aí os dois exclamaram, cianeto de potássio. E aí eles falaram, ou ele se matou, ou ele foi envenenado. Vamos fazer uns testes aqui. Fizeram uns testes e concluíram mesmo que a causa mortis foi envenenamento violento por cianeto de potássio. Aí o médico disse, então, que ele ia comunicar o serviço de medicina legal, né, sobre os resultados, e pediu se o Alberto podia se comunicar com a família do rapaz. Aí o Alberto ligou para um inspetor Pimentel e falou, me encontra na casa, né, de Corochei, que a gente vai precisar passar as informações, né, e aí deve ter comentado, mais um ruivo aí, falecido, vem comigo, né. Ele tirou o jaleco, colocou o paletó, e quando ele estava saindo do hospital, uma enfermeira sugeriu que ele estava com a vida ganha, né, saindo tão cedo assim do hospital, e ele respondeu, não, minha filha, tô indo trabalhar, trabalho. Não me sinto muito confortável, porque na verdade o narrador ou a autora colocou uma enfermeirazinha loira, sugeriu que ele estava com a vida ganha. Então ficou para mim dúbio, né? Não sei se ela quis dizer enfermeirazinha porque a menina
tinha um porte pequeno, ou se foi inferioridade por ela ser mulher, por ela ser enfermeira. Ficou um pouco... Não ficou muito claro para mim. Não, mas eu também confirmo que eu senti um desconforto nessa frase, e indo de encontro com o que eu já falei antes. Parece que todas, não todas, mas grande parte das personagens mulheres tem algum ponto negativo. A moça é gorda, a outra é fútil, a ex-namorada dele é vulgarzinha, essa daí é uma enfermeirazinha. Estou um pouco incomodada. Mas lembrando um livro antigo, gente. Mas assim. É um livro antigo, exatamente. Outra época, outros valores, mas assim, fiquei um pouco incomodada. Não ficou claro. Ela poderia ter falado uma pequena enfermeira, uma enfermeira mirradinha. Não. Se fosse da figura dela, que você física, mantivesse... né? Exato, que você mantivesse a profissão dela. Ela não é uma enfermeirazinha. Por que não falou um médicozinho? Ou um inspetorzinho, Sim, né? mas é só enfermeirazinha. Além da enfermeirazinha, ela é de nariz arrebitado, tá? É físico ou é dizendo que ela é metida também? Exato, não ficou claro também. Então, ficou... Não sei se é uma sugestão de inferioridade ou uma pessoa de pequeno porte. Eu, sinceramente, acho que seria mais o caso de inferioridade. Não gostei. Isso, e a resposta dele, minha filha. Ela não novamente tem nome? se sentindo superior, exatamente. Então, enfim, Desculpa, gente, tô chata. Não, eu concordo com você. Eu também achei que vamos continuar, vamos ver se vai aparecer alguma mulher que preste nessa história. Mas definitivamente existe essa minimização do sexo feminino. Então, quando eles chegaram lá na casa da Cora, ele contou, né, o que tinha acontecido, as descobertas, a Cora quase desmaiou. Aí eles explicaram, olha, o veneno, ele age rapidamente. Então, a gente precisa saber se o Clarence tomou alguma coisa ou comeu alguma coisa antes de morrer. E aí a Cora falou, olha, ele vinha lutando aí contra uma gripe, a gente comprou, né, remédio para ele na farmácia, ele tomou uma pílula, e tomou uma pílula de fato segundos antes de morrer. Mas ele já tinha tomado 2 cápsulas, uma de manhã e uma tarde, e nada tinha acontecido. Aí o inspetor falou, posso dar uma olhada na caixa, né, no pacote do remédio? E aí a Cora falou, tá caído aí, desde que ele caiu, vamos procurar. Então eles procuraram a caixa, encontraram a caixinha no chão, porque ela ficou caída lá quando o Clarence caiu, né, desmaiou, morreu, né, no caso. Eles abriram, na hora que eles abriram, claramente tinha um cheiro de amêndoas, né, do cianeto de potássio na caixa. Então o inspetor verificou as outras aspirinas que tinham lá, as outras pílulas, e de fato elas continham aspirina, ou seja, só uma tinha veneno, gente. Então, meio que uma roleta russa, né? Ele poderia ter morrido já logo de manhã, ele poderia ter morrido à tarde, ele poderia não ter morrido, e tudo poderia ter acontecido hoje. Né, no dia seguinte. Então, primeiro eles pensaram, será que foi um engano, né, na farmácia? Mas que engano esquisito isso, né? Você botar um veneno. Então, a farmácia era super renomada, era a mais conhecida da cidade, não fazia sentido, nunca tinha tido nenhum histórico. Então, o inspetor chegou à conclusão de que era um trabalho interno. Alguém da casa que sabia que o rapaz estava doente, estava tomando remédio, estava com a caixinha, então colocou a cápsula do veneno na caixinha de remédios, mas ele falou, bom, eu vou ter que investigar isso um pouquinho mais tarde. E aí ele pediu para Cora se ela podia levar eles até o quarto do menino, do rapaz. Eles chegaram lá, era um quarto bem aconchegante, e numa cadeira de pano escocês ali no canto, estava sentada a Verônica. Ela tinha um lencinho na mão, estava secando umas lágrimas de vez em quando. Sim, o cara era desagradável, mas era família, né? A gente sempre tem aquele, né? Um membro que você fala, não é assim a pessoa mais favorita da minha casa, mas... E às vezes você sente a dor pela mãe, né, também. Pela mãe, que ela tinha muito, muito, muito carinho. Mas ela era meio como uma irmã, né? Que ela era órfã, ela era um pouco... Ela era órfã, né? Ela é órfã, então ela se sentia, provavelmente, era o meu irmão, né? Quando o Alberto viu, aí a Cora apresentou, né, a moça, falou, essa aqui é a Vitória, Verônica. Essa daqui é a Verônica, e o Alberto, ele sentiu uma sensação estranha, o coração acelerou, ele foi transportado para um mundo surreal e de sonhos, de novo, gente, né, ele já estava ali num segundo devaneio, né, ele precisa se tratar, essa coisa está ficando muito séria. O inspetor não entendeu muito bem o que estava acontecendo, lá, o cara ficando vermelho, suando, né, e ele viu que o rapaz estava magnetizado, falou, bom, deixa ele aí, eu vou começar a minha investigação, né?
Então começou a olhar, tal, aí o Alberto tá nesse mix aí de sonho, de realidade, querendo muito certamente conversar consigo mesmo. Ele acordou desse transe dele quando ele viu um besouro numa caixinha em cima da cômoda. Aí ele perguntou para a Cora se o filho dele era entomologista, que é a área que estuda insetos, né? E a Cora falou, não é, ele recebeu essa caixa aí, esse besouro, no dia anterior, mas eu acho que foi uma brincadeira de alguém, porque não é nada, não tem nada a ver com nada dele, né? Aí o Alberto falou, olha, você se incomoda se eu pegar o besouro emprestado? Eu venho colecionando insetos. Que bizarro essa... novamente, evidências, né? Eles levam assim como se não fosse nada. Ela falou, sentiu, tá bom. Poderia falar a verdade, né? O investigador tá ali e fala, olha, a gente teve um crime semelhante, isso aqui a gente vai tomar como uma evidência. Ponto. Não precisa inventar a história. E exatamente, é o que eu ia falar, gente. Lá no final era o que eu tinha de comentário. Por que já não dividiu isso daí? Não, imagina. Por que já não dividiu isso com o inspetor, né? Enfim, ele pegou, inventou essa história toda, mas ele ficou bem atribulado, pediu licença, ele já saiu da cena ali, não queria ver mais nada. E ele correu para a biblioteca da cidade, foi procurar um livro de besouros, não achou nada que se parecesse com o besouro que o Clarence tinha recebido. Então ele falou, já sei, eu vou mandar esse besouro, ele mandou uma carta e o besouro para o diretor do Museu de História Nacional do Rio de Janeiro, pedindo informação, se ele saberia e tal, né? E aí, 15 dias depois, ele recebeu a resposta. Não tinha e-mails, né, gente? Nem mensagens, nem WhatsApp. Então, 15 dias depois, ele recebeu a resposta, né, do diretor, dizendo que aquele besouro se chamava Hipophenemus toxicodendri. Né? E aí o Alberto ficou em choque com a descoberta. Ele ficou lá, toxicodendri, veneno dentro. E aí ele ficou em choque, ele falou, gente, não é possível, né? Tipo, do meu irmão era o portador da espada, esse tem veneno. Ele queria conversar com alguém, ele queria conversar com os pais dele, mas depois da morte, né, trocar uma ideia, né, pegar uma opinião, mas depois da morte do Hugo, a mãe dele passou um mês no sanatório, e o médico sugeriu que ela passasse um tempinho longe de casa, longe de tudo. Então, os pais decidiram passar um tempinho na Europa, longe do Alberto, né? Então, foram viajar novamente e o Alberto ficou ali sozinho. E é assim que termina o capítulo. E aí era o que eu ia falar, gente, por que você quer bater um papo com seus pais? Por que você não bate um papo com um inspetor, né? Você tem 2 ruivos que foram assassinados. E os 2 receberam besouros dias anteriores. Então, eu acho que você pode falar isso já para o inspetor sem medo de ser ridicularizado, né? Minha opinião. Uma outra coisa que eu coloquei é que ficamos 15 dias da morte de Clarence esperando, que a gente não sabe o que aconteceu nesses 15 dias, gente. Teve alguma evolução na investigação? Ficaram parados? Ele falou alguma coisa pro inspetor? Ou ele ficou nessa história de coleciono besouros, obrigado, beijo, bom dia, Acho né? que não disse, de acordo com o comportamento dele. E aí, isso que eu ia dizer, o inspetor também tem que, né, sei lá, isolar o ambiente, nós vamos isolar aqui, vamos buscar pistas. O menino foi lá, roubou o besouro, ninguém viu, ninguém sabe. Estranho. Não tiraram impressões digitais, né? Então, tudo bem que no caso dele foi veneno, mas assim, alguém deve ter entrado. Alguém abriu a caixinha? Né? Exatamente. Então, todo mundo já encostou na caixinha, já era, né? Impressão digital ali já acabou. Então, a gente fica um pouco à deriva, né? Sobre o que vai acontecer. Muito embora o capítulo 6 se chama Suspeitas. Então, eu imagino, eu tenho fé de que o Alberto vai falar para o inspetor quais são as suspeitas dele, né? Eu tenho fé. Sim. Posso atualizar minhas impressões, então? Claro. Ok, eu acho que tá ficando mais claro agora que o envio do besouro é um aviso de que aquela pessoa vai morrer e de como ela vai morrer. A dica, a pista. Se chegar para um entomologista e ele receber um besouro específico, ele já vai saber que ele tem que evitar, sei lá, se for o hipopótamo trem, você não vai pegar o trem e nem vai ver hipopótamo. Porque você já sabe que o negócio tá ali, né? Mas, darling, olha só, se isso tá acontecendo tudo na mesma cidade, certo?
Uhum. Se o inspetor soubesse dessa informação, ele podia pôr um aviso na TV, não sei se tem TV. Tem TV na época, né? Sei lá. Rádio, tem rádio. Rádio, se vocês receberem uma caixa com um besouro, uma caixa com animais, insetos, entre em contato com a delegacia imediatamente. Sei lá, algo assim. Justo, se você é ruivo e você recebeu uma caixa de besouro, procure a gente, né? O Alberto precisa sair do mundo de devaneios e conversa com si mesmo e falar com o inspetor, gente. É necessário. Sim. É assim, é periclitante. Ele precisa parar tudo, parar com as conversas com os amigos imaginários, e com a deixar gente. a Raquel um pouco de lado e falar com o Pimentel, né? No mínimo. Até porque ele poderia falar, olha, cara, eu mandei lá a informação, vamos aguardar, mas eu tô com umas suspeitas aí. Mas, novamente, o nome do próximo capítulo é Suspeitas, então eu imagino que ele finalmente vai dividir essa informação com o inspetor Pimentel. Sim, eu achei que a festinha da Cora, ela trouxe informações importantes pra gente. Eu acho que a história do senhor... Como é que é o nome do americano? Gideon. Estranho comportamento, mensagens, ele é sempre muito quieto, mas eu acho que é uma jogada, assim, do tipo, pra desviar a atenção das pessoas. Ó, ele pode ser um suspeito, sei lá. Sim. Eu acho que o assassino estava na casa no dia da festa. Não sei se é uma das pessoas que a gente já conhece ou se é um dos 7 convidados que estavam ali aleatoriamente. Pode ser o motorista do ônibus, a gente também não sabe. Que o motorista do ônibus. Pode ser, é a cidade pequena, lembra? Eles são amigos. Mas você também tem que lembrar, né, que tinha que ser alguém que soubesse que o Clarence estava doente. Então, não, assim, um convidado, se você chega ali na festa, você vê que a Ana tá doente, você constatou que a Ana está doente naquele momento. Mas o menino espirrou. Ele espirrou, mas lembre-se que o quarto dele, a gente não falou, mas o quarto dele era no sótão. Né, no sótão. Então não tem como, tipo, um convidado chegou, tá ali só na sala de estar, sala de jantar, com o piano, de repente o cara subiu até o sótão e ninguém viu. Ia ser uma coisa um pouco... sei lá, a música demorou 40 minutos, hein? É verdade também. A gente não sabe o que aconteceu. É assim, ou que tá muito evidente que o Gideon tem alguma coisa estranha, mas até aí esse grátis também tem um quê esquisito, né? Essa coisa toda de querer agradar, não sei, tá tudo... Todo mundo aí ainda é suspeito. Aí se a gente for lembrar o tempo que eles estão morando lá, o suíço, que é o Gratz, ele mora lá faz 1000 anos, na casa da senhora Cora. 9. O americano, Gideon, não, nem tanto, acho que 1 ano. Falou um tempinho, mas não deu tempo. Então, não sei, assim. Mas eu acho, minhas suspeitas são que o motorista de ônibus... essa com certeza. Mas que alguém dali deveria saber. Ou talvez a gente não tenha sido apresentado a outros fatos que levariam a pessoa a saber que aquela pessoa estava doente, mas não necessariamente o assassino estaria na casa. Não sei. Confuso. Curioso, né? É muito curioso. A gente vai ter que dar ainda mais uma... Não dá ainda para traçar nenhum CSI aí, gente. Não dá. Mas eu gostei bastante. Achei que os capítulos foram bem, bem interessantes. Já deu aí pelo menos a segunda morte, né? Então agora a gente já começa a entender um pouco melhor que o besouro de fato tem a ver com a morte. Como chama isso? É alguma coisa com pre, amiga. Não é preconizar. O que é? Não sei, fala inglês. Não sei também. Precede? Isso. O besouro precede. A morte já vem com a explicação do que você vai morrer, né? Então, e são ruivos. Então, já temos aí algumas coisas que já estavam na contracapa, mas... É verdade, já estavam na contracapa. E outra informação que o Alberto também está segurando é que outras pessoas ruivas podem estar em perigo. Então, eu não seguraria essa informação por 15 dias como ele fez, né? Isso, pelo menos, já era confirmado. Até então, são 2 vítimas ruivas, né? De mortes, assim, absurdas, né? Então, definitivamente... E uma coisa que eu achei interessante, eu fui procurar, né? Esse difícil o nome. Hipofenemos toxicodendri, né? Eu fui procurar
E, na verdade, quando eu escrevi hipofenemos, foi corrigido para um outro nome. Peraí, amiga, deixa eu ver aqui. Que é o hipotenemos. Uhum. Não é hipofe, é hipotê. Uhum. Então, depois eu fui procurar o outro besouro também, né? O portador da espada. Então, eu acho que ela deu uma trocada ali. Não é exatamente aquilo. Acho que é meio que licença poética para criar para fazer sentido. Não é exatamente o que acontece com os besouros. Entendi. Né? Então, eu achei interessante. Não sei. Pelo menos esse eu não consigo achar como hipofenemos. Só como hipotenemos. Lembrando, gente, que a gente não entende nada de besouros, são apenas pesquisas online, tá? Isso, exatamente. Se você tem alguma informação Por favor. que a gente... se você é um entomologista, por favor, nos ajude, mas eu não achei nada como hipofenemos, só hipotenemos. E o outro besouro, que agora eu não vou lembrar o nome, que era o feneus lá, também não existia. Então, pode ser que ela tenha criado tudo isso como licença poética para poder deixar, né, colocar na história ali do besouro, o que não tem problema nenhum, gente, né? Não é nenhum livro de estudo para se tornar um entomologista, então, né, é uma E a gente só tá ficção. curiosa para ver se tem alguma razão por trás das cenas nesses nomes, né? Não é que a gente tá querendo corrigir nem nada. Não, com certeza, não é de correção, só achei interessante que eu não encontrei o tipo de besouro, então... Não, então é isso aí. É assim que a gente termina, né? A gente tem suspeitas, então, de que a pessoa, o assassino, ou assassinos, vai saber, tem acesso... Ou assassina, tem acesso à casa da Cora, ou teve acesso. Os ruivos estão em perigo, então se eu fosse Ronald Weasley, não ia passar as férias lá esse ano, né? Ficava em Hogwarts, ou em Gringotts, que é o lugar mais seguro. Então, se você não entendeu a piada, volta lá na primeira temporada e escuta o episódio. Eu nem sei onde que a gente fez essa piada, mas tá lá. Logo no beco lá, diagonal. Isso. O que leva também a crer que talvez a Raquel esteja em perigo, né, gente? Porque a Raquel também é ruiva. Cora, Até o momento, só rapazes foram assassinados, né? Mas enquanto você não tem, né, essa exclusão de que talvez mais algumas vítimas para concordar que só são rapazes, Raquel corre risco também, né? Justo. É verdade, não tinha pensado nesse ponto. Aí, nosso capítulo 6, então, são as suspeitas. E o capítulo 7 se chama Alberto prepara a máquina fotográfica. Então, o Alberto tá on fire, né? Ele tá ali pronto pra, pelo jeito, parece pegar o bandido. O assassino. Exatamente. Ou o motorista do ônibus, né? Você vai saber. Esse cara desapareceu suspeitamente. Suspeitamente já não se encontra mais aqui. Talvez era ruivo também, não sabemos, gente. Então fiquem aí conectados com a gente até a próxima, que são suspeitas e Alberto prepara a máquina fotográfica. E vem aí, se você tem já alguma ideia do que pode ser, divida com a gente está bem curiosa. Sem spoilers, pessoal, porque eu estou adorando minha jornada sem saber nada